Está se preparando para a prova teórica e quer testar os seus conhecimentos com algumas questões oficiais do simulado, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e, além de conhecer algumas questões, aprender dicas, aprender macetes para você se dar bem e, quem sabe, até gabaritar a sua prova teórica. Convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like e comentar aqui o seu estado e a sua cidade. E vamos começar falando de uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são as plaquinhas A, elas são as placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na grande maioria das placas, nós conseguimos apenas pela dedução conseguir acertar essa plaquinha. Então, nós vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos o desenho de uma vaquinha. Então, o que a vaquinha é? A vaquinha, ela é um animal comum, um animal que nós podemos encontrar com uma facilidade maior, certo? Então, é um animal. Chegamos a essa conclusão. A letra A, ele fala que são animais sendo alimentados. Não existe nenhuma referência que está sendo feito alguma atitude aqui, apenas tem o desenho da vaquinha. Na letra B, animais selvagens circulando nas duas pistas. Ele não está fazendo referência de uma, muito menos de duas pistas. Na letra C, ele fala apenas animais na pista, que é até onde faz mais sentido. E a letra D, há um local para exposição de animais. Se fosse o local para exposição de animais, ela seria uma placa de atrativo turístico e não seria na cor amarela, seria na cor branca ou na cor marrom, então podemos descartar. Então, ficamos com a resposta correta como sendo a letra C, animais na pista. Então, se você vê esta plaquinha na sua prova, se você vê esta plaquinha no seu dia a dia, esta plaquinha de advertência A35 significa animais na pista. Olhem a diferença para esta plaquinha aqui. Também é uma placa da advertência, placa A36, que é a sequência da placa anterior. Aqui nós temos um cervo, nós temos um alce. E agora, o que significa? Aqui nós precisamos entender o seguinte: também é um animal, concordam comigo? Só que é um animal que não é comum de nós vermos, muito menos a possibilidade de nós termos algum contato. Logo, esse animal aqui, ele será o quê? Ele é um animal selvagem, concordam comigo? Então, ó, na letra A, ele fala em trânsito de animais. Novamente, não existe movimento nesta placa para justificar trânsito de animais. Na letra B, animais selvagens, que é o que faz mais sentido. Na letra C, apenas animais, que não é. E na letra D, transporte de animais também. Não está sendo transportado nada, tem apenas então somente a plaquinha do animal. Então, a resposta correta é a letra B, animais selvagens, que é a plaquinha de advertência A36. Então, se na prova de vocês aparecer apenas a vaquinha, que é a placa A35, é apenas animais na pista. Se aparecer a plaquinha A36, que é a plaquinha do cervo, a plaquinha do alce, que não é um animal comum de nós vermos, muito menos de termos contato, aí será animais selvagens. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Aqui, pessoal, é aquela típica questão que vai dar a impressão que todas as alternativas estão corretas. Então, na letra A, ele fala do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, válido para todo o território nacional. Então, sim, todo o conteúdo aqui do canal é válido também para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Na letra B, ele vai falar do CTB e da legislação complementar apenas. Na letra C, do CTB apenas, e na letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar
apenas. Notem que ambas as quatro alternativas parecem estar corretas, mas percebam que, se vocês forem juntar todas elas, a única que vocês vão ter todas é na letra A. Por quê? Na letra B, ele fala do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e na letra C também. E já está aqui, ó, Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Na letra B, ele fala da legislação complementar, que está aqui, ó, legislação complementar. E na letra D, ele vai falar das resoluções do CONTRAN, que está aqui na sequência, ou da legislação complementar, que já está na sequência. Então, notem que a letra B, a letra C e a letra D, elas vão se somar na letra A, que vai ser a nossa resposta correta do Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB. Ele pode tanto aparecer como Código de Trânsito Brasileiro, como aparecer apenas como CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, a letra A é a nossa resposta correta sobre o que constitui infração de trânsito, que é a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Agora ele quer saber as atitudes que vão resultar numa infração de trânsito. Logo, são atitudes negativas. Por quê? Porque a infração é um puxãozinho da orelha. É quando você faz algo errado, quando você comete algo errado, que vai contra o CTB, que nós vimos na questão anterior. Então, tem que ser uma atitude negativa que vá contra o CTB. Concorda comigo? Então, na letra A, ele fala em obedece às ordens do agente de trânsito. Isso é positivo. Letra B. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Opa, esse aqui é negativo. Na letra C, respeita a preferência do pedestre. Isso também é positivo. E na letra D, respeita a via preferencial. Isso também é positivo. Então, notem que na letra A, na letra C e na letra D são atitudes positivas. Se são atitudes positivas, não vai ser infração. Então, infração estará na letra B. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, o condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Agora temos uma infração. Dirigir ameaçando pedestres. Notem bem, a dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerado. Notem bem, se você está ameaçando o pedestre, você está colocando a vida de alguém em risco. Só sabendo disso, você já terá uma grande chance de acertar essa questão. Letra A. Uma infração grave punida com multa e recolhimento da CNH. Letra B. Uma infração gravíssima terá uma multa e 5 vezes. 5 vezes que ele se refere ao valor da multa em reais a ser pago. Letra C. Uma infração média punida com multa e retenção do veículo. Ou letra D. Uma infração gravíssima terá multa, suspensão do direito de dirigir e a retenção do veículo, além do recolhimento da CNH. Bom, não é infração média, muito menos infração grave, e sim gravíssima. Toda vez que você colocar a vida de alguém em risco, você estará cometendo uma infração de natureza gravíssima. Porém, nós temos duas gravíssimas, na letra B e também na letra D. Porém, não é apenas uma infração gravíssima com multa 5 vezes, e sim uma infração gravíssima. Lembra qual que é a pontuação da gravíssima? 7. Terá o quê? A infração, nesse caso, a penalidade será a multa. E ele também vai ter a suspensão do direito de dirigir. Então, notem que aqui ele vai ter duas penalidades. Ele vai ter que pagar a multa, valor em reais, e ele também terá a suspensão do direito de dirigir. E ainda ele vai ter duas medidas administrativas, que são as que começam com a letra R, que é a retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Então, dirigir
ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, será considerado, letra D de dado, uma infração gravíssima com 7 pontos, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. A função do catalisador no sistema de escapamento é: o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir. Diminuir o quê? O catalisador, ele está onde? Ele está no sistema de escapamento. O sistema de escapamento, ele é responsável por eliminar os gases que são gerados na combustão do teu veículo. Concordam comigo? Então, se o catalisador ele está no sistema de escapamento, ele vai catar, filtrar, diminuir o quê? Letra A, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Letra B, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Letra C, diminuir a emissão de poluentes. Ou letra D, garantir a compressão do motor permanecendo em nível ideal. Bom, o catalisador ele está no escapamento. O escapamento que vai ser responsável por reduzir os ruídos, por reduzir o barulho, por diminuir a poluição sonora. Então, já sabemos que não é a letra B. Ele também não vai controlar a potência do motor, muito menos garantir a compressão. Então, ele irá diminuir, ele irá catar, ele irá filtrar a emissão de poluentes. Então, o catalisador, que está no sistema de escapamento, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Duas questões que estão sendo bem cobradas aí nessas últimas 2 semanas, que são as famosas questões dos trens. Então, a primeira, ele vai perguntar para nós o que é uma PN. Então, P de pato e N de navio. O que significa? Passagem em nível, ou seja, é um cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, caso caia na sua prova o que é uma PN, P de pato e N de navio, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Agora, olhem essa segunda questão. Para parar uma composição, trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima? Notem que ele não vai dar a distância total, mas a distância mínima, ou seja, pelo menos qual distância ele vai percorrer. Eu quero que vocês imaginem assim: um carro, ele é um veículo pequeno, que tem mais ou menos uns 5 metros. Concorda comigo? Agora, um trem e um vagão, imagine como se fossem vários e vários e vários e vários e vários carros. Vocês vão precisar de quanta distância mínima, a maior que vocês tiverem, que nesse caso é entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, se perguntar o que é uma PN, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e se perguntar a distância mínima para parar uma composição, trem e vagões, no mínimo, pelo menos entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido retornar à direita. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E toda vez que ela tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Agora, cuide, porque ele fala em retornar. Quando você sai e você retorna para sua casa, você saiu, você foi em algum lugar e você retornou para o mesmo ponto. Concordam comigo? Então vejam que nessa primeira ele apenas faz uma conversão para a direita, ou no caso, né, proibido virar à direita, então não vai ser. Agora vejam a segunda placa. Eu estava neste ponto, eu fui aonde quer que for e eu voltei exatamente no mesmo ponto. Então, eu retornei ao mesmo lugar que eu estava. Então, essa é a resposta correta. Essa segunda plaquinha aqui é uma plaquinha A. Todas as placas A são placas amarelas. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza.
Notem que essa placa ela tem movimento. O carrinho ele está passando por vários pedregulhos. Esses pedregulhos eles estão sendo atirados, eles estão sendo projetados. Logo, projeção de cascalho. Placa A29, projeção de cascalho. Em um acidente de trânsito com vítimas, sempre é importante vocês interpretarem se é com ou se é sem vítima. São atitudes corretas de um socorrista. Número 1, parar seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo, com certeza isso é uma atitude correta. Letra B, letra B não, número romano 2. Parar seu veículo em local seguro. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou impulso, não, jamais. Por quê? Tem vítima. Você não pode colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, você não vai agir por instinto, muito menos agir por impulso. Então, já descarta o número romano 2 e todas as questões que tiverem a presença do número romano 2, vocês já podem descartar. E 3, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho, sim, com certeza. Então, ó, está correto o número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 3, que é composto por 1, 2, 3 risquinhos. Então, essa é a nossa resposta correta, que está aqui na letra D. Um risquinho e 1, 2, 3 risquinhos. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Neste caso, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Isto é considerado um crime de trânsito. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, lembrando que CTB é Código de Trânsito Brasileiro, que é válido para todo o território nacional. Então, sim, todo o conteúdo que você encontra aqui no canal é válido para todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem comete. Acabamos de ver que vai ser infração e também crime de trânsito. Então, dirigir sem possuir habilitação, dirigir sob a influência de álcool, além de ser infração, também é considerado um crime de trânsito. Em relação à influência de álcool, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação por 12 meses. E a terceira questão, ele vai falar, né, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é a mesma sigla CTB, mas aqui ele colocou, né, ela como um todo e não apenas a sigla. Em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, sempre que falar em dirigir alcoolizado ou dirigir sem possuir, sem ter feito o processo de habilitação, é considerado infração e crime de trânsito. E com relação ao álcool, nível igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, artigo 306, vai ser considerado também crime de trânsito. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Notem que ele vai falar apenas bordo, não vai falar bordo direito nem bordo esquerdo. E essa regra vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista, que é manter-se em fila única. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que falar em proibido, a resposta terá que começar com rodovias. Então, é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E a ultrapassagem nas pontes e viadutos é. Tomem bastante cuidado, porque quando for pista de sentido duplo e uma pista por direção, por exemplo, aqui, ó, nós temos a faixa e aqui nós temos uma faixa indo e uma faixa vindo. Notem que é apenas uma faixa por sentido. Neste caso, vai ser proibido. Proibido nas vias com duplo sentido de direção, ou seja, uma está indo e a outra está vindo.
e é pista única. Por quê? Porque existe apenas uma faixa por sentido. Diferente se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 4 faixas, essas duas estivessem indo e essas duas estivessem vindo. Aí seria permitido. Agora, como ele fala que é duplo sentido de direção, ou seja, uma está indo e uma está vindo, e é pista simples, pista única, aí vai ser proibido. Aqui, pessoal, nós temos 3 pictogramas. Essas plaquinhas caíram bastante esse mês inteirinho. Então, é bem importante vocês ficarem atentos a esses pictogramas, que são essas figurinhas em preto e branco. Nesse primeiro aqui, nós temos o quê? Nós temos um desenho que nos remete a algo antigo, lá de antigamente, dos povos antigos. E aí eu pergunto para vocês, tem um ditado bem, assim, um tanto chulo que diz que quem gosta de coisa velha é museu. Então, se cair essa figura para vocês, lembrando uma construção antiga e lembrando que as coisas mais antigas, as coisas etc e tal, vocês vão guardar dentro de um museu. Essa outra figura aqui, ela nos mostra o quê? Mostra aqui umas bandeirinhas, né, que nos lembram festa junina. E a gente lembra o quê? Que a festa junina, ela é o quê? É uma festa popular. Então, tem o casalzinho, tem ali as bandeirinhas da festa junina, então vai nos lembrar que é uma festa popular. Essa aqui debaixo nós temos o quê? Nós temos uma pessoa que está praticando algum esporte náutico. Por quê? Porque temos aqui ondas, não sei se é onda de rio, se é onda de mar, mas existe, né, a presença de água e a pessoa está aqui com uma espécie de uma prancha, etc e tal. Então, vai nos lembrar que isso aqui é esportes náuticos. Esta outra figura aqui, ela tem o desenho de algumas cachoeiras, né? A água está descendo, aqui escorre e aqui uma montanha. Então, se tem a presença da cachoeira, obviamente que a resposta será apenas e tão somente cachoeira. E aqui nós temos algumas arvorezinhas. As arvorezinhas dentro da cidade, ele vai nos lembrar que existe um parque urbano. Então, se cair essas questõezinhas para vocês, vai ficar fácil para lembrar. Essa construção antiga, museu, o casalzinho dançando festa junina, festas populares, uma pessoa praticando algum tipo de esporte na água, esportes náuticos. A presença desta cachoeira é literalmente cachoeira, e o desenho das arvorezinhas vai nos lembrar que é um parque urbano. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que vocês poderão também encontrar apenas como SNT, Sistema Nacional de Trânsito, SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Ele vai ser responsável por estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e também fiscalizar o seu cumprimento. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, é competência de quem? Do órgão máximo executivo de trânsito da União. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAN, é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Nós temos aqui uma placa vermelha. Todas as placas vermelhas são umas placas que começam com a letra R. Este R vem de regulamentação. Todas as placas vermelhas, elas vão ditar regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Eu já vou começar com uma super dica. É muito importante, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, vocês anotarem as dicas,
anotarem os macetes e, se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, copiar a pergunta e a resposta correta, porque isso vai ajudar muito vocês a garantir a aprovação. Então, ó, toda vez que vocês tiverem uma placa redonda, como essa daqui, e essa placa não tiver corte nenhum, está ditando algo que vocês devem fazer, certo? Uma obrigação, por exemplo. Agora, toda vez que essa placa redonda tiver um corte ao centro, como essa aqui, ela está ditando uma proibição, algo que não se deve fazer, certo? Então, vocês vão analisar. Bom, eu tenho uma placa vermelha, placa de regulamentação, e ela está com um corte. Se ela está com um corte, ela está ditando uma proibição, algo que vocês não devem fazer. Só sabendo dessa dica, vocês já teriam condições de acertar essa questão, mesmo sem saber o significado dessa placa. Por quê? Notem que na letra A não fala de proibição, na letra B não fala de proibição, na letra C não fala de proibição. A única que fala em proibição é a letra D de dado. Vamos ver se é a resposta correta? Na letra A, ele fala veículo de tração animal, mas ele não tem proibição. É um veículo de tração animal? É, mas ele não tem proibição. Na letra B, ele fala em largura máxima permitida. Notem que ele não está dando medidas, nem largura, nem altura, nem comprimento, nem nada. Então, não é. Na letra C, ele fala permitido máquinas agrícolas, mas isso não é uma máquina agrícola, é um veículo de tração, ou melhor, de propulsão animal. Então, também não é. Então, notem que a única que restou foi a letra D, que é a resposta correta. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Então, a plaquinha R11, placa de regulamentação, ela regulamenta a proibição. Proibido trânsito de veículos de tração animal. As figuras abaixo representam dois trechos da via sinalizados conforme indicado. Então, essa questão aqui, ela é fácil, porém ela é trabalhosa. Então, aqui nós temos a figura 1 e temos a figura 2. E aqui ele vai dar para nós uma, duas, três, quatro definições. Então, primeiro eu preciso interpretar a informação de cada figura. Na figura 1, eu tenho 3 pistas, notem que temos 3 pistas, todas estão indo na mesma direção, e todas elas é seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Significa que na figura 1, todas as informações aqui são referentes à permissão de ultrapassagem. Por quê? Porque todas elas são linhas seccionadas. Então, a figura 1 é permitido, é tudo permitido, tanto a ultrapassagem quanto a transposição da faixa. Concordam comigo? Agora, notem que na segunda figura já é o inverso. Claro que todas elas estão indo na mesma direção, né? Temos 3 pistas também. Todas elas estão indo numa mesma direção. Porém, todas elas são linhas contínuas. A linha contínua, ela vai proibir. Proibir o quê? Tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. Então, notem, na figura 1, nós temos apenas uma informação, que é permitido, tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. E na figura 2, é proibido tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. Isso é o que cada figura significa. Então, agora nós vamos ler desses 4 números romanos aqui, quais deles condizem com as informações que nós encontramos tanto na figura 1 quanto na figura 2. No 1, ele fala que é proibido a ultrapassagem e a transposição de faixa. Aonde que está a proibição, tanto da ultrapassagem quanto da transposição de faixa? Essa proibição, ela vai estar na figura de número 2. Concordam comigo? Então, aqui nós temos a figura 2. No número 2, ele fala que é permitido a ultrapassagem e a transposição de faixa. Aonde que está essa informação? Está na figura 1. Então, a figura 1, ele está dando essa informação.
No número romano 3, ele fala que é proibida a ultrapassagem e permitida a transposição de faixa. Nós não temos essa informação. Na letra B, permitida a ultrapassagem e proibida a transposição de faixa. Nós também não temos essa informação. A única informação que condiz é a informação do número romano 1 e do número romano 2. No 1, que é proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa, que é a definição que está na figura 2, e no número 2, permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa, que é a informação que está lá na figura número 1. Entenderam? Agora, ele quer saber o quê? Nas figuras 1 e 2, se aplica respectivamente, ele quer a ordem, respectivamente, o que se afirma em quais alternativas. Então, nós já descartamos a alternativa 3 e a alternativa 4. Concordam comigo? Por quê? Porque nem a 3 e nem a 4 tem informação que condiz com a figura 1 ou com a figura 2. Então, tudo que tiver o número romano 3 e que tiver o número romano 4, vocês vão descartar, que é a letra A e a letra B. Só que aqui cuidem, por quê? Ele quer respectivamente. Respectivamente, o que está na figura 1 e na 2, porque respectivamente é ordem. A ordem é, ele quer primeiro a figura 1 e depois a figura 2. Lembra que no slide anterior nós descobrimos que a figura 2, o significado está no número romano 1, e na figura 1 está o que condiz com o número romano 2. Como ele quer na ordem, primeiro figura 1. A figura 1 é permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa, que é o número romano 2. Então, vocês descartam a letra C, porque onde começa com o número romano 2 é a letra D. E depois, o significado da figura 2, que é proibido a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, logo, a nossa resposta correta é a letra D. Respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro a definição da figura 2, da figura 1 e depois a definição da figura 2. Então, a 1 é permitido a ultrapassagem, a transposição de faixa, e na figura 2, que é proibido a ultrapassagem e a transposição de faixa. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Pessoal, eu já quero dar uma informação muito importante. A Carteira Nacional de Habilitação, seja a CNH definitiva ou a PPD, que vocês pegam pelo primeiro ano, ela não será aceita em cópia. Ou ela vai ser na versão oficial, aquela versão que chega pelo correio, ou então na versão digital. A versão digital é a mesma versão original, porém, ela está na versão digital, ok? Então, na letra A, ela fala que é válida quando apresentado junto com o documento de identidade. Pessoal, documento de identidade, bem como o CPF, ele já vem na carteira, então não é válido, tá? A letra B, ele fala que é inválida para substituir o documento original e comprovar seu direito, de seu portador de dirigir, que é a que faz mais sentido. Na letra C, ele fala que pode ser plastificada, não pode. A CAPPD ou a CNH, para ter validade, ela não poderá ser plastificada. Então, ela tem que ser na versão original, exatamente como vocês recebem pelo correio. E na letra dele vai falar que é válida quando apresentado junto com o documento de identidade. Não precisa apresentar com identidade com nenhum outro documento. A habilitação por si só já tem nome de vocês, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF. Então, ela já é um documento completo. E ela não poderá ser apresentada em hipótese nenhuma, em cópia, seja colorida, preto e branco, o que for. Ela é inválida. Inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Então, resposta correta, letra B, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Resposta correta, letra B, de bola. Considere as infrações.
Então, aqui nós vamos ter 3 infrações, número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E ele quer saber quais delas são infrações de natureza média. Qual que é a pontuação da infração de natureza média? 4 pontos. No número 1, ele fala em dirigir o veículo com o braço do lado de fora. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. Será que é uma infração média com 4 pontos? No número romano 2, perdão, dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre braços e pernas. Será que é uma infração média também com 4 pontos? No número romano 3, dirigir o veículo usando um calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então, vamos começar com o número romano 1. Número romano 1, sim, dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo é uma infração de natureza média com 4 pontos que está lá no artigo 252. Então, sabendo que o 1 é uma infração, eu posso descartar aqui, não tem o número romano 1. Número romano 2, dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre braços e pernas, sim, também é uma infração de trânsito. Então, vocês já podem descartar a letra C, que fala apenas no número romano 1. Então, ficamos entre a letra A e a letra D. Porém, o número romano 3 também é uma infração, mesmo artigo 252, de natureza média, com 4 pontos, que é dirigir o veículo usando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então, nós vamos ter 3 infrações: número romano 1, número romano 2 e também no número romano. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. O fundo e a legenda destas placas devem ter, respectivamente, as cores. Os atrativos turísticos são essas plaquinhas aqui. Então, notem que elas poderão ter 2 cores. Então, ele vai falar tanto do fundo quanto da legenda. Primeiro, eu vou ir por dedução para vocês relembrarem. Primeiro, na letra B, ele fala na cor amarela. A cor amarela, ela não é de atrativo turístico, uma vez que é das placas de advertência. As placas de advertência, elas não são atrativos turísticos. Na letra C, ele fala azul e branco. Também não tem como ser azul e branco, porque azul e branco são as placas de indicação que indicam destinos, percursos, locais de interesse. Então, notem que nós vamos descartar essa daqui também. Então, nós vamos ficar entre marrom e branco e entre branco e preto. Mas ele está falando tanto no fundo quanto na legenda. Então, nesse caso, a resposta correta será a letra A, marrom e branco. Então, a cor dos atrativos turísticos, quando ele falar no fundo e na legenda, será na cor marrom e branco, exatamente como esta figura que eu coloquei aqui ao lado para vocês. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Primeiro, nós precisamos entender o que são ciclomotores. São aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. E também precisamos entender o que é uma via urbana. Via urbana são todas as vias que estão dentro da cidade. Então, na letra A, ele fala na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Notem que ele está se contradizendo um pouco, porque eu tenho que ficar, vamos comparar que seja em 2 faixas. Eu tenho que ficar na faixa da esquerda, porém mais ao centro. Então, ela não faz sentido. Então, podem descartar essa alternativa. Na letra B, ele fala nas vias de trânsito rápido. Os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Na letra C, ele fala no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, que é a que faz mais sentido. E na letra D, sobre calçadas, lembrando que
tudo que tem roda, roda na rua, então não vai rodar sobre as calçadas. E lembrando ainda que os veículos lentos deverão ficar mais à direita, então resposta correta é letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento é onde os ciclomotores deverão circular. Então, os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, ou seja, dentro da cidade, preferencialmente, letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido retornar à direita. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E toda vez que ela tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Agora, cuide, porque ele fala em retornar. Quando você sai e você retorna para sua casa, você saiu, você foi em algum lugar e você retornou para o mesmo ponto. Concordam comigo? Então, vejam que nessa primeira, ele apenas faz uma conversão para a direita. Ou, no caso, né, proibido virar à direita. Então, não vai ser. Agora, vejam a segunda placa. Eu estava neste ponto, eu fui aonde quer que for e eu voltei exatamente no mesmo ponto. Então, eu retornei ao mesmo lugar que eu estava. Então, essa é a resposta correta. Essa segunda plaquinha aqui é uma plaquinha A. Todas as placas A são placas amarelas. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Notem que essa placa ela tem movimento. O carrinho ele está passando por vários pedregulhos. Esses pedregulhos eles estão sendo atirados. Eles estão sendo projetados. Logo, projeção de cascalho. Placa A29, projeção de cascalho. Em um acidente de trânsito com vítimas, sempre é importante vocês interpretarem se é com ou se é sem vítima. São atitudes corretas de um socorrista. Número 1, parar seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo, com certeza isso é uma atitude correta. Letra B, letra B não, número romano 2. Parar seu veículo em local seguro, se não souber o que fazer, agir por instinto ou impulso, não, jamais. Por quê? Tem vítima, você não pode colocar a vida dessas pessoas em risco, então você não vai agir por instinto, muito menos agir por impulso. Então, já descarta o número romano 2 e todas as questões que tiverem a presença do número romano 2, vocês já podem descartar. E 3, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho, sim, com certeza. Então, ó, está correto o número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 3, que é composto por 1, 2, 3 risquinhos. Então, essa é a nossa resposta correta, que está aqui na letra D. Um risquinho e 1, 2, 3 risquinhos. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Neste caso, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Isto é considerado um crime de trânsito. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, lembrando que CTB é Código de Trânsito Brasileiro, que é válido para todo o território nacional. Então, sim, todo o conteúdo que você encontra aqui no canal é válido para todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem comete.
acabamos de ver que vai ser infração e também crime de trânsito. Então, dirigir sem possuir habilitação, dirigir sob a influência de álcool, além de ser infração, também é considerado um crime de trânsito. Em relação à influência de álcool, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação por 12 meses. E a terceira questão, ele vai falar, né, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é a mesma sigla CTB, mas aqui ele colocou, né, ela como um todo e não apenas a sigla. Em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, sempre que falar em dirigir alcoolizado ou dirigir sem possuir, sem ter feito o processo de habilitação, é considerado infração e crime de trânsito. E com relação ao álcool, nível igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, artigo 306, vai ser considerado também crime de trânsito. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Notem que ele vai falar apenas bordo, não vai falar bordo direito nem bordo esquerdo. E essa regra vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista, que é manter-se em fila única. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que falar em proibido, a resposta terá que começar com rodovias. Então, é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E a ultrapassagem nas pontes e viadutos é. Tomem bastante cuidado, porque quando for pista de sentido duplo e uma pista por direção, por exemplo, aqui, ó, nós temos a faixa e aqui nós temos uma faixa indo e uma faixa vindo. Notem que é apenas uma faixa por sentido. Neste caso, vai ser proibido. Proibido nas vias com duplo sentido de direção, ou seja, uma está indo e a outra está vindo, e é pista única. Por quê? Porque existe apenas uma faixa por sentido. Diferente se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 4 faixas, essas duas estivessem indo e essas duas estivessem vindo. Aí seria permitido. Agora, como ele fala que é duplo sentido de direção, ou seja, uma está indo e uma está vindo, e é pista simples, pista única, aí vai ser proibido. Aqui, pessoal, nós temos 3 pictogramas. Essas plaquinhas caíram bastante esse mês inteirinho. Então, é bem importante vocês ficarem atentos a esses pictogramas, que são essas figurinhas em preto e branco. Nesse primeiro aqui, nós temos o quê? Nós temos um desenho que nos remete a algo antigo, lá de antigamente, dos povos antigos. E aí eu pergunto para vocês, tem um ditado bem, assim, um tanto chulo que diz que quem gosta de coisa velha é museu. Então, se cair esta figura para vocês, lembrando uma construção antiga e lembrando que as coisas mais antigas, as coisas etc e tal, vocês vão guardar dentro de um museu. Essa outra figura aqui, ela nos mostra o quê? Mostra aqui umas bandeirinhas, né, que nos lembram festa junina. E a gente lembra o quê? Que a festa junina, ela é o quê? É uma festa popular. Então, tem o casalzinho, tem ali as bandeirinhas da festa junina, então vai nos lembrar que é uma festa popular. Essa aqui debaixo nós temos o quê? Nós temos uma pessoa que está praticando algum esporte náutico. Por quê? Porque temos aqui ondas, não sei se é onda de rio, se é onda de mar, mas existe, né, a presença de água,
e a pessoa está aqui com uma espécie de uma prancha, etc e tal. Então, vai nos lembrar que isso aqui é esportes náuticos. Esta outra figura aqui, ela tem o desenho de algumas cachoeiras, né? A água está descendo, aqui escorre e aqui uma montanha. Então, se tem a presença da cachoeira, obviamente que a resposta será apenas e tão somente cachoeira. E aqui nós temos algumas arvorezinhas. As arvorezinhas dentro da cidade, ele vai nos lembrar que existe um parque urbano. Então, se cair essas questõezinhas para vocês, vai ficar fácil para lembrar. Essa construção antiga, museu, o casalzinho dançando festa junina, festas populares, uma pessoa praticando algum tipo de esporte na água, esportes náuticos. A presença desta cachoeira é literalmente cachoeira, e o desenho das arvorezinhas vai nos lembrar que é um parque urbano. Então, aqui nós temos uma placa R. Todas as placas R são as placas vermelhas. Todas as placas vermelhas, todas as placas R são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Já vou começar com um macete, com uma dica. Toda vez que vocês tiverem essa placa redonda, sem corte nenhum, está ditando uma obrigação, algo que vocês devem fazer. Agora, toda vez que vocês tiverem esta placa redonda com um corte, que é exatamente esta placa aqui, ó, vejam que ela tem um corte ao centro, ela está ditando uma proibição. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C, virar à esquerda, já podem descartar a letra D, mudar de faixa de trânsito. Então, nós vamos ficar entre a letra A, que fala em proibição, e a letra B, que também fala em proibição. Na letra B, ele fala proibido ultrapassar na curva. Pessoal, não existe essa placa. Existe esta placa aqui, que é proibido ultrapassar, mas não existe nenhuma placa dizendo proibido ultrapassar na curva. Por quê? Uma vez que nas curvas automaticamente será proibida a ultrapassagem, porque com certeza vai ser uma faixa contínua. Lembrando que faixa contínua proíbe a ultrapassagem e a faixa seccionada, ou seja, aquela que tem um espaço, uma faixa, um espaço, permite. E na curva sempre será uma faixa contínua proibindo. Então vejam que a resposta correta é a letra A, proibido virar à esquerda, que é para onde esta seta está apontando, esquerda. E agora eu vou dar para vocês a segunda dica. Então, vendo que após o número vocês têm uma letra, vocês poderão ter a letra A e poderão ter a letra B. O que vai mudar? Vamos considerar que fosse uma letra A, que é o caso dessa questão, significa que a informação está à esquerda. Se fosse uma letra B, essa informação seria à direita. Então, quase sempre quando tiver a letra A depois do número, a informação da placa está fazendo referência à esquerda, certo? Então, letra A, a referência é à esquerda, anotem aí. E quando tiver a letra B de bola, significa que a referência é para a direita. Então, letra R vem de regulamentação, que são as placas vermelhas, e depois do número, a letra A. Se for letra A, significa esquerda, e se for letra B de bola, significa direita. A placa A33B sinaliza. Primeiro, nós temos aqui uma placa A. Todas as placas A são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. O que nós temos dentro dessa placa? Temos uma pessoa maior, então dá-se a entender que é uma pessoa adulta. Temos uma pessoa menor, que dá a entender que seja uma criança, e essa criança está segurando o que parece ser um livro. Então, nós entendemos o quê? Que nós temos duas pessoas, uma pessoa adulta e uma pessoa menor. E temos uma faixa de pedestre. Se tem faixa, tem uma sinalização, ok?
A letra A, ele fala em passagem sinalizada de escolares. Faz sentido, tem uma pessoa adulta, tem uma criança menor, aparentemente ela está segurando um livro. Na letra B, ele fala pedestre ande pela direita. Notem que ele não tem seta indicando para a direita, nem seta indicando para a esquerda. Então, descarta. Na letra C, ele fala crianças, mas notem que não tem só crianças. Existe uma criança e também um adulto. Na letra D de dado, ele fala passagem de pedestres. Só que não é apenas passagem, por quê? Porque tem a faixa sinalizando um local específico que eles podem passar. Então, também não é. Então, percebam que a única que condiz com a informação presente na placa é a letra A, passagem sinalizada de escolares. Placa A33B, placa da advertência, que sinaliza, que adverte que existe uma passagem sinalizada de escolares. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é. Quais que são as vias que nós temos as vias urbanas? Nós temos trânsito rápido, 80 km por hora, nós temos a arterial, 60 km por hora, nós temos a coletora, 40 km por hora, e nós temos a local, que é 30 km por hora. Ah, professora, mas você então já deu a resposta correta, que é a letra D, 60 km por hora. Se você achou, eu sinto te informar que você está errado. Sabe por quê? Porque ele não está falando da velocidade da via arterial. Fosse a velocidade da via arterial, eu concordo que seria 60. Só que ele quer a velocidade mínima. E é nesse momento que você ficou abismado, porque você nem leu que ele falava da velocidade mínima, você só leu via arterial. Então, a velocidade mínima, ela vai ser sempre o quê? A metade da velocidade máxima. Será sempre os 50%. Então, se na via arterial a máxima é 60, qual que é a metade de 60? 60 divididos por 2 vai ser igual a 30 km por hora, que é a letra B de bola. 30 km por hora é a velocidade mínima de uma via arterial, porque a velocidade máxima dela é 60. Como ele quer a mínima, ou seja, ele quer a metade, então será 30 km por hora, letra B de bola, 30 km por hora. Velocidade mínima permitida numa via arterial sem sinalização. A velocidade máxima, vejam bem, máxima permitida em vias de trânsito rápido quando não sinalizada zero. Qual que será essa velocidade? Letra A, 80, letra B, 60, letra C, 40 ou letra D, 110. 110 é a velocidade da rodovia de pista dupla, então não é. 60 nós acabamos de ver que é uma via arterial e 40 km por hora é da via coletora. Então, 80 km por hora é a velocidade da via de trânsito rápido. Relembrando, trânsito rápido, arterial, coletora e local são vias urbanas. Trânsito rápido, 80 km por hora, via arterial 60 km por hora, via coletora 40 km por hora e via local 30 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas e a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima permitida para a via. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Notem bem, se o veículo está em movimento, eu tenho que estar prestando atenção a tudo que está acontecendo ao meu redor. Na letra A, ele fala à sua frente, lado esquerdo do seu veículo. Na letra B, à sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Na letra C, à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. E na letra D, à sua frente, no lado direito do seu veículo. Bom, descartem a letra B,
porque a responsabilidade na direção é minha. Eu não tenho que ficar esperando os outros ficarem atentos. Sou eu quem tenho que cuidar da minha direção. E a minha direção ela é composta pelo quê? Pelo que acontece na frente, o que acontece do lado direito, do lado esquerdo e também atrás do meu veículo, ou seja, é uma visão 360. E a única que tem essa informação é a letra C, a sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Então, letra C é a resposta correta. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Letra C, à sua frente, nos lados direito, esquerdo e atrás do seu veículo. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Qual é esse sistema? Olha a dica para você acertar essa questão. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos, ele não chega, ela é transmitida para as rodas. Então, a energia mecânica produzida pelos motores dos veículos, ela é transmitida para as rodas. E agora, se ela é transmitida, é pelo sistema do quê? O sistema de rodagem vai transmitir? Não. O sistema de ventilação vai transmitir? Não. O sistema de transmissão, ele vai transmitir? Vai. Então, essa é a nossa resposta correta. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos, ela não chega, ela é transmitida às rodas através do sistema de transmissão, letra C. Os componentes do sistema de alimentação são: alimentação é o que o teu carro precisa para funcionar. E o que ele vai precisar consumir para funcionar? Você vai no posto e você coloca combustível, concordam comigo? Só que não é só o combustível, ele também vai precisar de ar para fazer a queima. Então, o sistema de alimentação nada mais é que a mistura do combustível mais o ar para gerar a explosão para o teu carro poder funcionar. Concordam comigo? E quem que vai fazer essa mistura? Quem que vai juntar o combustível mais o ar? Na letra A, carburador e injeção eletrônica. Letra B, radiador e bomba de água. Bom, pera lá. Bomba de água não vai combustível. Então, eu posso descartar. Na letra C, ele fala em vela e bobina. A vela, ela vai ocasionar a explosão, certo? Mas ela não mistura o combustível mais o ar. Então, vocês podem descartar. Na letra D, ele fala em ignição e lubrificação. Lubrificação vem de óleo. Óleo tem combustível? Não tem. Então, notem que sobrou carburador e injeção eletrônica, que é a nossa resposta correta. Então, os componentes do sistema de alimentação são o carburador e a injeção eletrônica. E ele ainda poderá perguntar: nos veículos mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos, nos carros mais modernos. Indique a placa de regulamentação que significa sentido de circulação da via ou da pista. Nesse caso, esta placa apontando unicamente para frente está indicando a circulação. Então, se você chegou em um determinado ponto e você encontrar esta placa, significa que você terá que ir para a direita. Ela poderia estar apontando para a esquerda. Também seria indicando o sentido de circulação da via ou da pista. Diferente desta aqui apontando para baixo. Aqui ela está dando uma ordem, ou seja, é uma passagem obrigatória. Você deverá obrigatoriamente entrar aonde essa plaquinha está apontando, está indicando. Indique a placa de regulamentação que significa proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Primeiro,
Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Ela sempre vai ser uma proibição quando esta placa redonda tiver um corte. Essa dica é muito valiosa porque pode ser que você não saiba o significado da placa, mas sabendo que se ela tiver um corte, está ditando uma proibição, você com certeza vai acertar. E aqui, nesse caso, como é proibido o trânsito de tratores, vai ter que ter dentro da plaquinha a presença de um trator. Então, proibido tratores e máquinas de obras é essa plaquinha com o desenho do trator, mas com o cortezinho ditando uma proibição. Agora sim, pessoal, nós temos duas plaquinhas amarelas. Todas as placas A, todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Logo, são situações futuras. Então, a placa A26A significa o quê? Ela está dando apenas uma direção, apenas um sentido. Então, é sentido único, placa A26A, sentido único. Agora, vejam que a A26B, você pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, significa que o sentido de circulação de tráfego é duplo. Aqui é único, então eu só posso ir para a direita, como eu poderia estar apontando para a esquerda. Agora, a A26B, eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda, porque é um tráfego duplo, ou seja, o sentido de circulação do tráfego é duplo, vai tanto para a direita quanto para a esquerda. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá. Primeiro que eu só posso ultrapassar quando a minha faixa for tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida. E ele deverá ser feito como? Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais com segurança. Aí eu sempre questiono, quando que eu vou andar na contramão? A maioria responde não, nunca, jamais. Não esqueço que a ultrapassagem é feita pela esquerda. A esquerda nada mais é que a contramão. Então, eu vou precisar utilizar a pista contrária, a contramão, a pista da esquerda, para realizar a ultrapassagem. Vou sinalizar a minha intenção de realizar a ultrapassagem, vou realizar no menor tempo e espaço possível, e depois eu vou sinalizar o retorno à minha faixa de origem. Ultrapassar pela direita é uma infração média, por isso tem 4 pontos na CNH e multa. Então, vejo que a ultrapassagem é pela esquerda. Pela direita, eu posso, a não ser que. Então, vejo, ela é uma infração média com 4 pontos, a não ser que, exceção, o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Então, a maioria vai ser ultrapassagem pela esquerda, pela direita será uma exceção. Nos demais casos, se for de maneira irregular, é uma infração média com 4 pontos. Não confundam com o acostamento, tá? Ultrapassar ou trafegar no acostamento é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, quando tiver mais de uma faixa e eu ultrapassar pela direita, é uma penalidade, né? A infração média com 4 pontos. A não ser que o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Aí é uma exceção onde eu poderei ultrapassar pela direita. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante este primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Atenção, anotem aí. Durante o primeiro ano, durante a PPD, não pode ter infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, nem grave, 5 pontos, nem gravíssima, 7 pontos, e nem reincidente de média, ou seja, ter 2 infrações médias. Se tiver uma média, não tem problema nenhum, mas se tiver 2 infrações médias ou mais, ou seja, ser reincidente, infelizmente vai perder a PPD e vai ter que começar o processo do
O primeiro motorista, ele cometeu duas infrações. Uma por falta de combustível e outra por estacionar o veículo no acostamento. Bom, ficar imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média com 4 pontos. Ok? Só que estacionar o veículo no acostamento sem um motivo é uma infração leve com 3 pontos. Então, vejo que ele teve uma falta com 4 pontos, mas a segunda não foi com 4, foi com 3 pontos. Então, ele não foi reincidente de média. Então, esse condutor, sim, estaria apto a pegar a CNH definitiva. Já o motorista 2, ele cometeu uma infração por avançar o sinal vermelho. Qual que é a infração por avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare? É gravíssima, com 7 pontos, e não pode grave nem gravíssima. Então, infelizmente, ele não vai pegar a definitiva. E o motorista 3 cometeu uma infração por ultrapassar pelo acostamento. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior que ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos? Então, o motorista 2 teve uma gravíssima, o motorista 3 teve uma gravíssima. Ah, Profido, mas por que o motorista 1, que teve duas infrações, ele vai pegar a definitiva? Por quê? Ele teve uma infração de natureza média com 4 pontos, e a segunda infração dele foi uma infração leve com 3 pontos. E a regra, ele não fala em infração leve, ele fala que não pode grave, 5 pontos, nem gravíssima, 7 pontos, nem ser reincidente de média, ou seja, ter duas infrações médias. Então, por isso que apenas o motorista 1 irá pegar a CNH definitiva. A figura abaixo representa um trecho de rua sinalizado com faixa de pedestre em bom estado de conservação. Então, ele desenhou aqui para vocês a faixa de pedestre, falou que estava em bom estado de conservação. E ele quer saber, um condutor, ao deixar de dar preferência de passagem a um pedestre que se encontre na faixa, notem bem, ele não está ameaçando o pedestre, ele apenas deixou de dar a preferência, ou seja, ele não parou, por exemplo, para o pedestre passar. Então, nesse caso, é apenas uma infração de trânsito. Agora, se esse pedestre já estivesse atravessando a via e ele colocasse a vida desse pedestre em risco, aí sim seria uma infração de natureza gravíssima e seria considerado crime de trânsito. Mas ele apenas deixou de dar a preferência, então é apenas uma infração de trânsito. Finalizado com sucesso mais um vídeo com questões oficiais da prova teórica do Detran para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela companhia. Como eu falei durante o vídeo, vou deixar aqui na sequência os 3 e-books que estão disponíveis aqui para te ajudar, para te auxiliar a garantir a sua aprovação, quem sabe até gabaritar a prova teórica do Detran. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens. Muito sucesso, bênçãos, conquistas e proteção para vocês, para a família de vocês. Aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo.